Peter, como que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Foi antes ou depois do bullying ali na escola? E não, cara, ixi, eu fui começar jiu-jitsu com 24 anos, né? Então Caramba. é muito tarde. Ixi, depois do bullying eu fiz tudo quanto é esporte, eu sempre fui do esporte. Pô, eu nasci em Goiás. E aí, pô, meu pai era peão de rodeio. Eu queria ser peão de rodeio. Caramba. Pô, montava, pô, fazia Nunca imaginava. tudo, E depois, meu pai era faixa preta de Kung Fu, eu queria lutar, mas meu pai nunca me ensinou. Fui pra futebol, na escola, Você tem tudo. foto, você no rodeio? Eu acho que eu tenho uma foto eu montando num touro. Caraca. Eu molequinho, um tourinho assim, Nessa época a gente era muito pobre, muito mesmo, e aí não tinha, pô, não tirava essas coisas. Mas eu acho que eu tenho uma foto eu montando um touro. Se minha mãe achar um dia eu posto. Muito engraçadinho. E aí, futebol, daí de repente, né, fui pro futebol, aí fiquei jogando, fui pras escolinhas, fiquei jogando o campeonato goiano, fui jogar Foz do Iguaçu, Minas Gerais, tudo assim, sabe, campeonato. E aí meus pais, era uma época que tava muito, tipo, pô, muito pobre, né, cara? Eu lembro que minha mãe, eu já morava fora de onde meus pais moravam, né? Porque eu tava jogando futebol. E aí, pô, minha mãe ganhava, se eu não me engano, uns R$ 120 por mês. Que isso? A patroa dela ficou mal das pernas, abaixou o salário dela para 80. E ela não tinha opção. Não dá pra fazer nada com isso. Mas ela não tinha opção. Mano, a gente tinha... a comida era arroz, feijão de mistura. A gente em São Paulo fala mistura. Era mamão. Às vezes minha mãe pegava... Não tinha carne. Que carne? Carne era luxo. Então a gente era bem pobre mesmo. E aí o meu pai, pô, às vezes ele ia pra... Era você e quantos irmãos? Eu e minha irmã. O meu pai ia pra cortar cana. Ficava 3, 4 meses fora. Voltava com um dinheirinho lá, pô, meia quilera, tá ligado? E minha mãe ficava lá ralando, mano. Porque, pô, nessa época não tinha banco, transferência, essas coisas. Meu pai ficava lá ralando, pegava o dinheiro, guardava, mais 1 mês, 2, 3. Quando tava uns 4 meses, o pessoal botava todo mundo no busão, voltava pra cidade. E aí os peões tinham dinheirinho, né? E nessa daí minha mãe ficava lá com nós, ó. Ralando. E aí calhou de minha mãe receber uma proposta para ir para São Paulo trabalhar de caseiro com meu pai. E aí eu tava numa cidade lá em Goiás, jogando, chamava Jataí. E aí, porra, orelhão naquela época era assim, tipo, tinha o bar lá da esquina, você ia lá e falava assim, ô, quando ligar fulano assim, assim, assado, é minha mãe. Vocês me chamam, dá um grito aqui e eu venho aqui atender, Caramba. pode ser? Aí tá, era assim, aí um dia eu tô lá, fulano, pô, telefone, daí eu fui lá, minha mãe, ó, seguinte, eu recebi uma proposta de trabalho em São Paulo e a gente vai embora. Não, mãe, não vou, tô muito bem aqui, tô jogando, tô conseguindo ser titular, é meu sonho. Não tem como te deixar aí, vamos embora. Pô. Você tinha quantos anos? Tinha uns 12, 13. Mano, Morava sozinho já no mundão. Aí minha mãe me chamou, a gente foi embora pra São Paulo. E aí era o sonho, beleza, vou tentar jogar lá em São Paulo. Acabou o sonho de ser jogador, né? E ali eu comecei a trabalhar em tudo quanto é coisa lá, né? Trabalho de cidade turística, né? Que é uma praia turística, e aí, pô... O senhor foi pra Santos? Juqueí. Juqueí. Isso. Em São Paulo. E aí era trabalho de jardim, trabalho de obra, aquelas coisas ali, moleque já tinha que trabalhar mesmo, sempre, pô, meus pais me criaram, me ensinaram que tinha que trabalhar. Aí eu comecei a aprender a surfar, aprendi a surfar sozinho. Sozinho? Foi, aprendi a surfar sozinho numa prancha de bodyboard. Mas você ia pra praia sozinho também? E morava, tipo, Mas na sabia rua da praia. nadar? Mais ou menos. Mais ou Meia menos. boca. Caramba. É. Que loucura, Aí, né? aprendi a surfar sozinho, daí comecei a surfar, daí comecei a ficar legal assim, aí, pô, os meus amigos iam pra campeonato, daí eu queria ir também, aí comecei vou virar surfista. Não deu certo.
E aí eu comecei a dar aula de surf, aí tinha escolinha, escola de surf lá em Juqueí e tudo. E aí eu fiquei nesse ramo. E aí eu trabalhava em restaurante também, né? De garçom, barman. Você a fez de porra tudo toda. mesmo. Não. Aí trabalhava em Correria. obra. Então, pô, eu trabalhava 3 trabalhos. Teve uma época, eu tava assim, ó. Eu dava aula de surf de dia. Isso verão, né? Eu dava aula de surf de dia. De final de semana. Trabalhava na obra durante segunda a sexta. E restaurante de quinta a domingo. À noite. Caraca. Então eu ficava assim, trabalhando. E aí, num belo de um dia, meu amigo o Johnny Boy, que até tava aqui comigo, eu sabia que ele treinava. Pô, e eu sempre gostava de sair na mão, assim, na porrada, brincava na praia, aquelas coisas que homem gosta de brincar, lutinha, não sei o quê. Eu sempre me dei bem. E aí, esse meu amigo, eu era chefe dele, dos garçons, eu era chefe dos garçons. E aí, eu deixava ele, tipo, na segunda-feira, era dia de faxina. E eu deixava ele ir mais cedo, treinar, depois voltava. Aí um dia eu falei, mano, eu quero ir contigo. Ele falou, ah, deixa. Aí eu fui, aí ele tava fazendo judô. Aí eu falei, pô, deixa eu fazer também. Daí o sensei, pode, mas você precisa comprar kimono. Daí eu comprei o kimono. De judô. Isso. Chegava na outra semana. Daí na outra semana eu fui, daí eu comecei a treinar judô. E aí com 2 meses de... Isso eu já tinha 22 anos, eu já pulei um tempão. Com 2 meses de treino, o sensei falou assim, vai ter um campeonato em São José, você quer ir lutar? Eu falei, eu? Falei, Ué, se tu acha que eu posso? Aí ele falou, não pode. Eu falei, então bora. E aí eu fui, fiz 3 lutas, cara. 3 ou 4, não me lembro, mas sei que eu fiquei em terceiro. Caramba, Aí eu ganhei uma no medalha. primeiro campeonato. E de judô, hein? luta todo mundo junto, né? Branca com preta, marrom, não tem essa não. Eu não sei hoje, faz tempo que eu não luto judô. Mas nessa época era assim. E aí eu ganhei, cara. Dei um zipão lá e ganhei uma medalha. Falei, caraca, pô, eu jogo futebol há 1000 anos, não ganho uma medalha, ganhei, pô, 2, 3. Meu primeiro campeonato eu já ganhei 1, acho que é isso que eu quero. Aí eu comecei a treinar mais sério, assim, judô. A gente treinava 2 vezes a semana, competia ali. Aí passou, sei lá, acho que 1 ano e pouco, daí abriram um espacinho lá, talvez o tamanho dessa sala aqui assim, ó, de jiu-jitsu, que era aqueles tatame de capim pesado. E ali eu comecei a treinar jiu-jitsu. Aí eu treinava 2 vezes na semana jiu-jitsu, 2 vezes judô. Aí depois eu mudei pra Santos. E aí eu peguei a faixa azul ali, nunca mais saí de Santos, fiquei com cavaca. E aí, quando eu peguei a faixa preta, eu vim embora.